Olá a todos, ouvintes do Plantcast. Estamos aqui hoje para mais uma edição do Plantcast, que é o podcast mais ouvido na área de nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. E hoje nós temos um grupo seleto para falar de uma ferramenta totalmente inovadora e disruptiva no cenário mundial, pensando em diagnóstico de plantas. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu sou o Felipe Augusto, gerente de desenvolvimento de mercado na diretoria São Paulo, Espírito Santo, Cana, e tenho aqui hoje vários colegas da companhia e parceiros para a gente trazer essas informações. Queria chamar aqui primeiramente a Regina. Regina, tudo bem? Felipe, é um prazer aí falar com todos vocês. Sou consultora de desenvolvimento de mercado na Regional Sudoeste de São Paulo. E vamos lá para essa conversa bem produtiva. Excelente, Regina, excelente. Obrigado aí por organizar esse podcast que vai trazer muita informação realmente inovadora aí para os nossos ouvintes. E temos aqui também hoje o nosso convidado João Augusto Lopes Pasqualino, ele que é gerente digital da ICL. Tudo bem, João? Olá, Felipe. Olá a todos. Espero que estejam bem. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês. Como o Felipe disse, sou João Pasqualino, atualmente gerente de serviços digitais, e estou bem empolgado aí para ter essa conversa mais digital e com tecnologias disruptivas de fato, Felipe. Excelente, João, excelente, João. Com certeza tem muito para contribuir e enriquecer aí hoje o nosso bate-papo. E para compor aqui nossa banca, finalizando, nossa convidada especial, Camila Juliano Guedes. Ela que é consultora de longa data na área de cereais, cana-de-açúcar e uma parceira da ICL, aí, principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Felipe. Uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Camila Guedes, eu sou engenheira agrônoma, né? Me formei em 2002 na Exalc, então quase 23 anos aí de formada. E há quase 20 anos trabalhando com manejo do solo e agricultura de precisão. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria que fica sediada no sudoeste do estado de São Paulo e atende, então, sudoeste do estado de São Paulo, norte do Paraná, MS e norte do Goiás. E atuo, né, com produtores de grãos, cereais, cultura irrigada, cana-de-açúcar e citros. Excelente, Camila, excelente. E hoje a gente não vai falar propriamente de culturas agrícolas, né? Nós vamos falar um pouquinho de ferramentas digitais e também ferramentas para diagnóstico em loco das culturas plantadas, né? E assim, pensando nas ferramentas, né? Recentemente, o João lançou aí junto à ICL uma ferramenta chamada NutriScan. É uma ferramenta digital para diagnóstico nutricional em tempo real. E como a ICL é uma empresa de inovação, que tem no seu DNA os pilares também do cuidado, da liderança, e dentro da proposta de valores, a gente prega muito a nutrologia vegetal, que embasa uma personalização da recomendação das plantas para altas performances. Nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre esse tema. E aí, Camila, eu queria convidar você para contar um pouquinho da história, né, do desenvolvimento do NutriScan, como surgiu essa ideia, por que fazer essa ferramenta, se realmente isso era o foco inicial das pesquisas, né? Mas conta um pouquinho para os nossos ouvintes aí a história desse desenvolvimento, por favor. A história desse desenvolvimento dessa ferramenta ela é bem interessante. E começou em 2021, a construção, né, de uma parceria que resultou nessa ferramenta, né? Então, conforme eu disse para vocês, eu tenho uma empresa de consultoria, né? E aí, todo ano, eu fico muito preocupada em levar mais inovação e mais ferramentas para agregar no negócio dos meus clientes. Em 2021, a gente começou a perceber uma onda de startups no agro, e eu tive a oportunidade de conhecer um hub startup que fica em Piracicaba, né, que é PwC. E na época eles tinham formatado um programa que chama For Farmers, que é realmente trazer o produtor para o hub, para entender as necessidades do produtor e assim desenvolver algumas soluções. E eu participei, né, tive a oportunidade de participar desse programa, para levar um pouco dos clientes, né, e das dores que eles sentem para dentro desse hub, para que a gente conseguisse entender qual solução levar para o campo. Mas esse programa ele tem um custo, e assim, na época eu queria levar, um ticket representativo,
foi onde eu tive a ideia de chamar um grande parceiro, que é a ICL, para participar comigo desse programa. E a ICL já estava, né, dentro do Hub. E assim, parabenizando, né, a iniciativa da ICL, que sempre está comigo nos meus eventos, nos encontros técnicos, né, e que tomou essa jornada junto comigo. E assim a gente triangulou uma parceria entre ICL, PwC e eSolo, né, onde a gente trouxe os agricultores dentro do Hub para uma dinâmica onde a gente pôde entender, dentro de algumas temáticas envolvidas, né, que sempre estava ligado mais à nutrição de plantas, manejo do solo, entender quais eram as dores, né, dos produtores rurais, para que a gente conseguisse selecionar algumas soluções, né, que pudesse realmente agregar no dia a dia de cada um e trazer mais valor aí para o negócio. Foi um dia super produtivo, foi muito bom essa dinâmica que foi promovida junto com a SL, PwC, e dali a gente listou algumas não, né? Várias dores, né? Que os clientes, que os produtores rurais, né? Eles têm, a gente entende isso. E depois a gente teve uma lição de casa muito interessante e duradoura, né? Dentro dessas dores que foram listadas, a gente foi pontuando o que mais teria impacto, né? Dentro do negócio de cada um, para que a gente conseguisse fazer uma curadoria de todas as startups que estavam ali dentro do Hub e trazer uma solução para dentro do nosso negócio. E aí essa jornada ela foi intensa, né? Então, assim, falei que a gente começou em 2021, a gente está em 2025, né? Então, assim, a gente teve uma jornada bem intensa de selecionar as startups que poderiam solucionar algumas dores ali ligadas, né? E entender se essas ferramentas realmente estavam prontas. Acho que o João aí também pode colaborar com isso, né, João? A gente começou, a primeira etapa do projeto foi, onde a gente listou a primeira dor relevante, né? Os produtores rurais relataram que eles gostariam de entender mais a compatibilidade dos produtos quando misturavam os produtos nutricionais, biológicos e químicos, e conseguisse ver em tempo real na lavoura se realmente todos os biológicos que foram colocados ali, realmente eles estavam 100% viáveis, né? E aí a gente foi atrás de uma solução, foi, acho que um tempo bom, trazendo algumas startups para ouvir, a gente entendeu que tinha algumas opções, mas nada estava pronto, e tudo ia demorar muito, ou um investimento também muito alto. E aí a gente teve uma segunda fase, e a gente pivotou a primeira ideia, a gente teve que escolher uma outra opção de trazer solução, porque a gente entendeu que a gente não conseguiria trazer num curto prazo uma solução para os nossos clientes, né, que estavam participando de todo esse processo. E aí a gente começou a olhar para o solo, né? Então, assim, o que a gente poderia trazer para apoiar no levantamento de informação em tempo mais real em relação a termos nutricionais, né, químico, físico e biológico do solo e da planta, que nos ajudasse a tomar decisões mais rápidas, né? E aí foi esse o contexto que a gente entrou. A PwC começou a trazer as startups, né, para a gente, algumas soluções, para a gente entender o que seria mais viável num curto prazo, né, em relação a investimento também. E aí começou a história com a Spectral, que eu acho que podia entrar um pouquinho o João aí com o Rezane falando um pouquinho sobre isso. Excelente, Camila, excelente. Eu já tomei nota de alguns caminhos que você disse aqui, que pode ter coisa boa nova por vir também, né? E aí, João, o que que você me fala aí sobre esse desenvolvimento? Qual que é a sua visão desse caminho que a Camila trouxe até então? Legal. Primeiro, Camila, a público aqui, parabenizar você pela síntese. Camila foi muito cirúrgica quando ela usa a triangulação, problemas, né? O PwC, For Farmers, colocando o produtor no centro da mesa, para de fato a gente mapear essas dores, essa triangulação entre PwC, Solo e ICL, e daí então a gente de fato buscar essa solução. Parabéns por essa síntese, tá? Eu acho que ficou muito bem colocado. Colaborando com a resposta da Camila, e aí trazendo a vertente ou
a parte ICL dentro dessa história, a partir do momento que de fato a gente foi apresentado por essa oportunidade, ou esse gap tecnológico no mercado, vamos pensar dessa forma, correto, Camila? Como resolver essa dor? Ela casou 100% com a estratégia da companhia, da ICL. Então você vê assim, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, e de fato essa foi uma verdade. Por que que eu estou trazendo isso, Felipe? Que eu acho que aqui vale a pena até a gente resgatar também uma parte dessa história, quando a gente fala como surgiu a ideia do NutriScan. A ideia surgiu de fato nessa história que a Camila sinalizou, e a ICL entrou dentro desse contexto porque a gente estava muito vivendo aquela questão da proposta de valor. Muito da nossa estratégia de inovação, seja em portfólio ou serviço, está conectado a isso, certo? Então, e dentro desse contexto, nós temos a nossa promessa, que é o impacto para um futuro sustentável. Esse impacto está sustentado em valores, inovação, cuidado e liderança, e quando a gente destaca o cuidado, em meio ao cuidado, nós temos a nutrologia vegetal, que é o que nos guiou dentro desse projeto, que foi a nossa inspiração inicial também dentro da companhia, para de fato a gente abraçar esse projeto e seguir com essa vertente mais diagnóstico, análise em tempo real, para trazer essa saúde da planta e melhorar a performance. Então veja que está tudo conectado. A ideia central que nasceu lá, de uma dor de um produtor, da estratégia da companhia dentro de uma proposta de valor, e aí as coisas foram ganhando proporções gigantescas, se me permite colocar essa palavra aqui, e estamos onde estamos aqui tendo essa conversa, e eu fico muito feliz por isso. Para quem não está familiarizado com a questão da nutrologia vegetal, Felipe, aqui eu acho que vale a pena o conceituar um pouquinho. Embora o conceito ele é simples, mas o impacto ele é astronômico, tá? É a ciência que estuda a nutrição mineral de plantas com foco em diagnóstico, manutenção da saúde das plantas e performance. Em outras palavras, pessoal, é um novo conceito que vai além da nutrição convencional. Queria deixar isso aqui claro e ao longo da nossa conversa, conforme a gente vai aprofundando aí na tecnologia, nós vamos perceber que o diagnóstico, a saúde das plantas e a performance está 100% conectada com os benefícios da tecnologia. Eu acho que também é um ótimo direcionamento para a gente aí. De tudo isso, né? Como que o equipamento funciona? A Camila comentou, né, um pouco, né, de 3 pontos: solo, folha e a parte de micro-organismos. Onde que hoje a gente vai estar trabalhando? Bom, então, só revisando, a gente buscou então alguma ferramenta que nos trouxesse as informações em tempo real, e aí a gente pensou em solo, pensando nas questões física, química e biológica, e pensando nas questões nutricionais da planta. E aí fomos atrás de alguma solução que já estivesse pronta. E quando a PwC, só explicando também um pouquinho o que é a PwC, é um hub de startups, né, que nos apoiaram nesse programa, e eles fazem a curadoria dessas startups e buscando essas soluções que a gente estava buscando, né? Então, eles trouxeram as ferramentas, e que daí a ferramenta que estava mais pronta seria a Nutroscan, e aí a gente foi para campo para começar a validação. Essa validação, ela começou a ser realizada mais na folha, porque eles já tinham alguns parâmetros, né, para isso. Então, a gente buscou o caminho que nos trouxesse essa solução de uma forma mais rápida, mas foi um primeiro passo, né, que seria a folha. E agora a gente está partindo para solo como uma segunda etapa. Tá? Mas a ideia é que a gente chegue, né, na resolução, né, da informação química, física e biológica do solo, tá? Bom, para fazer a validação, a gente buscou ambientes diferentes dentro dos clientes que estão participando desse projeto. Então, são clientes que fazem parte, né, da minha carteira de trabalho, e aí a gente buscou ambientes altamente produtivos, né, em relação à característica de solo e clima, e ambientes também com mais arenosos, né, enfim, que teriam uma variabilidade espacial justamente para a gente conseguir fazer a validação da ferramenta. E aí a gente teve as etapas de campo, né, onde durante o desenvolvimento da soja, a gente
já é nossa prática, né, dentro do trabalho, fazer análise de folha no florescimento da soja. E aí, nessa etapa, a gente pôs junto com a ferramenta para fazer as leituras a campo. Então, no momento de coleta da folha, a gente fez as leituras com o equipamento e levou para um laboratório no mesmo dia, para que a gente conseguisse fazer essa validação. Então, isso que foi a parte mais trabalhosa, né, João? De fato, Camila. Dando sequência um pouquinho, fazendo os adicionais aqui dentro do comentário da Camila e respondendo também a pergunta da Regina, como funciona o equipamento? Exatamente como a Camila colocou, abrindo um pouquinho mais de detalhe técnico, é uma ferramenta que permite uma leitura óptica sensorial. Então nós estamos falando, já entrando em detalhe técnico, tá? Do NIR, que é o NIR infrared, que é o infravermelho próximo, é mais o mais próximo do visível possível, que nos dá uma acurácia muito legal em termos de representatividade de dados, também de funcionamento, resultados em segundos. Então, quando a Camila coloca, que a gente vai no campo, coloca na planta, a gente já consegue ver esses resultados de uma forma bastante prática. Uma interpretação com banco de dados proprietárias, eu acho que vale a pena colocar no adicional da Camila também, porque a gente poderia usar a parametrização que encontramos no mercado, mas por que não sermos mais customizados dentro de toda essa ótica de tecnologia? Então, trazer uma roupagem mais inovadora. Então, parâmetros de fato que hoje estão atendendo as cultivares e ambientes muito mais responsivos e produtivos, porque tem a sua particularidade. E por último, mas tão importante quanto, que a gente tem que ter um início, um meio, fim de funcionamento, é o relatório automático e decisões guiadas. Decisões guiadas, saímos da parte subjetiva, que é o visual, e caminhamos para uma parte mais quantitativa. Então, para a Camila, que está na ponta com os seus consultores no AP, no agricultura de precisão, e os seus clientes que estão esperando valor, é uma ótima porta de entrada. E colaborando também dentro da questão de calibração, a calibração ela foi feita com todo esse rigor técnico que a Camila trouxe, e isso é extremamente importante, não só para a gente conseguir uma calibração melhor, mas também para a gente dar representatividade, porque a escala e a variabilidade dentro desse processo ela é muito importante. E nós podemos colocar aí, ó, que essa calibração ela já passa aí os 3 anos de coleta de dados em diferentes regiões, culturas e condições climáticas, porque a gente trabalhou junto com a Camila e também nossos 3 ICs, e aqui já vai o agradecimento a público pelo Innovation Center que nós temos lá em Iracemápolis, em Conchal e Cruz Alta, que também abraçaram esse projeto. Então notem que foram vários braços que trabalharam em conjunto para de fato a gente ganhar essa proporção, e foram coletados aí na casa de milhares de amostras foliares em campo, pareadas com análise de laboratórios tradicionais para gerar um modelo robusto de predição. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, ele é caracterizado em 4 etapas macro: amostras, espectro e referência, para a gente de fato criar transformar esses espectros em calibração, e calibração, validação interna e externa, que foi de fato que a Camila colocou, mas em outra, de uma forma, apresentando de uma forma diferente, em outras palavras. Excelente, excelente, Camila, João. Eu acho que o nosso ouvinte ele tá ficando bem maravilhado aí com a ferramenta e também instigado com tantos novos termos da tecnologia, né? E aí, João, eu fico pensando aqui, cara, com o Nutriscan, nós vamos substituir os laboratórios de análise? E outro ponto, Camila e João, podemos usar o Nutriscan em todas as culturas, variedades? Como que vai ser o direcionamento prático para quem está nos ouvindo e está ansioso para conhecer a ferramenta? Não vamos substituir o laboratório. Os laboratórios ele têm as suas particularidades e a importância dentro do agro. Eu acho que tecnologia nenhuma substitui bom senso, e o Nutriscan também não vai substituir laboratório. Mas pode ser uma ferramenta suporte auxiliar para a gente ganhar o quê? Uma visão lá no campo. De fato, o Nutriscan ser o olho nosso lá no campo, para ter uma visão, um diagnóstico em tempo real, que é uma proposta inicial para uma das dores que a gente tá propondo a trazer uma solução. E o laboratório ele vai participar desse processo de desenvolvimento, de co-desenvolvimento de uma tecnologia como essa, porque cada vez mais a gente precisa calibrar, precisa melhorar, e as metodologias dos laboratórios nos ajudam dentro desse contexto. Então eu vejo mais um sinergismo do que um antagonismo em termos de uma tecnologia excluir a outra. Eu levaria por esse lado. Em relação
se nós podemos usar em todas as culturas, esse é o cenário ideal. Eu acho que em um futuro de médio e longo prazo isso aconteça. Tá? Eu sou muito pé no chão em relação à tecnologia, então um passo de cada vez, eu acho, e sem perder o foco e a constância da energia e dos investimentos, porque faz muito sentido dentro desse nicho de mercado. Então, não nesse primeiro momento, não é para todas as culturas. Atualmente, o NutriScan ele está calibrado principalmente para soja e para milho, com algumas ressalvas, que é importante a gente colocar, que a gente tem cada vez mais alimentar essas curvas de calibração e melhorar a nossa correlação e acurácia. Esse é o processo natural de uma tecnologia como essa. E durante os testes, e aqui é importante adicionar isso, tá? Para o nosso ouvinte ter ciência também e ter uma ótima oportunidade de pensar sobre a tecnologia. Nós utilizamos diferentes cultivares dessas culturas, então já partimos desse pressuposto da maior ótica possível, variabilidade possível, igual a Camila já sinalizou, e o equipamento demonstrou bom desempenho mesmo diante das variações genéticas entre as variedades. Ótimo sinal. Nosso objetivo, e depois, Camilo, eu gostaria muito de que você compartilhasse a tua visão também, que o nosso objetivo é evoluir continuamente até alcançar uma versão da tecnologia que seja plenamente adaptável às principais variedades dentro de cada cultura. Olha só que negócio legal. É, E levando em consideração as características genéticas que influenciam a leitura foliar, porque cada cultivar tem a sua particularidade em termos de composição. Então, nós precisamos também ter essa ciência. E é importante destacar aqui que a ICL vai seguir avançando nos trabalhos de calibração. A Camila já está muito bem associada conosco e a gente já conta com isso. E eu tenho certeza que ela está nessa causa conosco até o fim, tanto para aperfeiçoar os modelos atuais, quanto para expandir o uso do NutriScan para outras culturas estratégicas do Brasil. Então, é, pensar pequeno e pensar grande, o aporte de energia é o mesmo. Então, vamos de fato pensar grande dentro desse projeto. E o sistema é atualizado constantemente, com novas informações. Então, cada leitura que a gente vai fazendo, dentro de um processo contínuo de ampliação de base de dados, isso garante uma evolução progressiva da confiabilidade da tecnologia, adaptando-se a diferentes regiões, condições ambientais e genética que a Camila já trouxe aqui para a gente. Eu acho que a gente, como profissionais que utilizam e precisam de informações como essa, a gente está ansioso para dois principais pontos. Um, para a gente conseguir utilizar nas principais culturas aí que a gente trabalha, além da soja, né? Enfim, milho, cana-de-açúcar, citros, café, enfim, e assim vai. Então, acho que a ICL também tem esse interesse e vai avançar calibrando também para outras culturas, né? E o outro ponto, que eu acho também que é bem relevante, é a gente começar a utilizar essas ferramentas de uma forma mais antecipada, né? Então, a gente tem parâmetros para entender os nutrientes na folha, no florescimento da soja, mas a gente gostaria realmente de fazer algumas leituras de uma forma antecipada para, se possível, entender se realmente a planta está tendo alguma deficiência e conseguir antecipar, né, algum tipo de ação que realmente isso possa contribuir. Então, eu acho que isso seria bem interessante se a gente conseguisse realmente ter esses parâmetros e conseguisse fazer leitura na planta de uma forma mais antecipada para realmente conseguir tomar uma ação naquele momento. E quais benefícios você vê, né, que o NutriScan pode trazer para um produtor rural? Vamos lá, para começar então dessa vez, ó. Eu acho que o principal benefício é a gente ter a informação em tempo real, né? Assim, então, qual que é o gap que a gente percebe da análise de folha, né? A gente coleta no florescimento da soja, então, assim, já passou um tempo para isso, e aí a gente coleta a folha, que existe todo um trabalho da coleta em si, leva para o laboratório, existe um tempo de laboratório, até essa análise retornar, a gente interpretar e passar a informação para o produtor, né? Isso tudo leva em tempo. Então, hoje a gente entende que essas análises, elas servem mais como um cheque,
se todo o manejo que a gente executou, realmente a planta está respondendo, ou se a gente precisa ajustar a rota, mas seria mais para uma próxima safra, né? Com essa ferramenta, a gente vai ter uma leitura mais rápida, e assim a gente vai conseguir tomar decisões mais rápido, né? E de repente já fazer algum ajuste naquela safra. Então, acho que isso é o principal ponto mais relevante. Agora eu vou passar a bola aí para o João. Legal, Camila. Nós estamos tão alinhados que vou sobrepor alguns pontos da fala da Camila. De fato é isso, Regina. Quando você pergunta os benefícios para Camila como consultora de uma agricultura mais de precisão e de detalhe, como também para um produtor, e aqui a gente pode trabalhar as duas escalas, né, os dois níveis de perfil, os dois perfis, perdão, o NutriScan ele oferece uma série de benefícios diretos. Diagnóstico em tempo real, conforme a Camila já colocou, então já vem direto de campo uma informação, saímos daquela visão qualitativa e entramos numa visão quantitativa, vamos trabalhar números. Eu acho que na atualidade a gente nunca foi tão cientista de dado igual nós estamos sendo. Isso é ótimo, que eu acho que leva a agricultura para um outro nível, outro patamar. Uma análise quantitativa de macro e micronutrientes com confiança, e a gente sempre vai estar tentando ampliar essa confiança cada vez mais com esses trabalhos que vão estar continuando agora, principalmente com a abertura da safra de soja, é onde a gente de fato vai colocar a tecnologia a campo. E quando eu coloco aqui macro e micronutriente, eu faço uma ênfase. Por quê? Porque o nosso foco é esse nesse primeiro momento, nessa primeira versão de tecnologia. Mas a Camila já trouxe lá no começo da fala dela, no storytelling que ela apontou, nós estamos trabalhando com solo, nós estamos trabalhando com vertentes de semente, nós estamos trabalhando também com parâmetros fisiológicos, ou seja, uma cadeia do agro bem completa e complexa, e um equipamento aí que está sinalizando resultados muito promissores. Identificação rápida de desequilíbrio nutricional, ou seja, trabalhar de forma preventiva, que também é a linha que a Camila trouxe. Sermos um não médico de pronto atendimento, né, que atua para resolver emergências, mas um médico de atleta de alta performance que atua de forma preventiva e traz a ótica da estratégia para otimizar a eficiência e antes que o problema de fato se instale. Olha só que filosofia de trabalho legal. E aqui está muito relacionado a diagnóstico, manutenção da saúde da planta e performance, que eu sinalizei para vocês também lá atrás, que está totalmente linkada aos nossos valores. E recomendação de prescrição e posicionamento de produto com base nessas informações direto no campo, ou seja, não vamos perder tempo para tomar uma decisão, já levar uma solução para o produtor. Redução de tempo entre diagnóstico e ação, que é exatamente nessa linha, uma otimização de uso de insumo, uma decisão baseada em dados e organizados e georreferenciados, porque cada espectro ou cada análise que você faz tem um ponto de georreferenciamento. E por último, que aqui também eu acho que vale o comentário, que eu enxergo nesse primeiro momento de benefício, Regina, Felipe, Camila, é a integração com outras plataformas. Essas informações têm que ir para algum lugar, têm que ficar armazenadas, criar um histórico e gerar para vocês a inteligência de cada campo de forma individual. Porque no final a gente cria dados e história desses dados vai nos ajudar muito na tomada de decisão. E aqui eu trago para a nossa conversa o Crop Advisor, que esses dados vão ser imputados ou já vão ser diretos lançados para dentro da plataforma do Crop Advisor, que é a nossa hoje plataforma que a gente usa para fazer o acompanhamento dos campos e também de gestão de lavouras para recomendação. Então notem que a palavra integração aqui, ela permeia o nosso presente e possivelmente aí o nosso futuro de uma ótica muito ampla, complexa e direcionada. Excelente, João. Muito obrigado pelas informações, Camila. Ótimas explanações. Mas, infelizmente, tudo que é bom pode durar pouco, né? Nós estamos partindo aqui para o final do nosso Plantcast, né? Talvez aquele com a informação mais disruptiva de toda as gravações nessa ferramenta, o NutriScan. E eu fiz uma anotação aqui durante nossa conversa, o Camila e João, e até uma analogia com a frase que o nosso CEO comentou em um evento de lançamento, né? Imagine aí, né, um diagnóstico que a gente vai coletar durante o ciclo da soja, que ele pode demorar de 15 a 20 dias para sair do laboratório.
uma cultivar hoje que pode chegar aí entregando com 100, 110 dias. A gente está falando de 15 a 20% do tempo de vida da planta, né, útil. Então a gente vai estar perdendo muito potencial produtivo com esse diagnóstico que acontece hoje em dia. E o NutriScan pode ser uma ferramenta que vai nos ajudar a ser mais assertivo, como foi bem dito aí pela Camila durante a sua explicação, e talvez reduzir perdas de potencial produtivo dentro da safra corrente. Então, eu achei isso muito interessante do ponto de vista da segurança alimentar também, né, a nível mundial. Muito bom a gente estar participando aí dessa história. E para fechar, acho que é uma pergunta que todos os ouvintes estão fazendo nesse momento, né? Aí, Camila, João, fala para mim, como que o produtor, o consultor pode ter acesso ao NutriScan hoje? Eu acho que todo mundo tá ansioso para utilizar a ferramenta, né? O que vocês me falam? Ótima pergunta. Acho que a gente tem que, de fato, dar alguns direcionamentos aqui de como que é um modelo de negócio atrelado hoje a esse lançamento, Felipe. E o NutriScan é uma tecnologia exclusiva da ICL. Ela está sendo disponibilizada por meio da rede técnica e comercial da empresa. Então, não é comercializada e disponibilizada fora da empresa. Então, hoje, os produtores eles podem acessar a ferramenta por meio do time comercial, exclusivamente por meio do time comercial da ICL, em específico os coordenadores de desenvolvimento de mercado, os CDMs que atuam em suas regiões específicas. Então, esse é um modelo, tá? A Regina é um exemplo de CDM que vai estar tendo posse do equipamento e todo o onboard, que é o treinamento que a gente fala, e as visitas estratégicas nos clientes, tanto sejam consultores, produtores e afins do agro que sejam nossos parceiros. E a Camila é um caso específico, Camila, pelo fato de estar participando com a gente desde o começo do projeto. A Camila também tem posse do equipamento, ela vai fazer toda a gestão. Se quiser comentar um pouquinho a respeito disso, Camila, como que você enxerga essa possibilidade, qual que também é o seu anseio e empolgação com todo esse projeto, é muito bem-vindo. Eu fico muito feliz, né, por vários motivos, né, por participar de toda essa história e por esse reconhecimento, né, da ECL em confiar, continuar confiando no meu trabalho, e me fornecer a ferramenta para que eu continuasse validando a campo, né, utilizando dentro dos clientes, né, dos produtores que também participaram desse processo. Então, assim, eles estão também muito felizes com tudo isso. E aí e olhar para outras culturas também, né, de interesse comercial aí de todos. Então, eu acredito que a gente está no começo de uma história e fico muito orgulhosa de ter participado até agora e de continuar, né, essa jornada aí com vocês. Excelente, excelente, Camila. A gente que agradece a confiança e o apoio, né? Uma ferramenta dessa aí nunca vai ser construída sozinha, né? A gente precisa fazer a interface entre a pesquisa, a inovação, as startups, a consultoria, a indústria e o campo. E com certeza muitas pessoas fizeram parte desse projeto. Eu fico muito feliz de estar trazendo essa informação aqui para o mercado também durante essa gravação. Mas como eu disse, infelizmente a gente está partindo aqui para o final. E eu gostaria de trazer aqui 3 pontos que eu anotei durante a nossa conversa, né? Em relação ao NutriScan, né? Que ele aplica na prática a nossa proposta de valor no ponto de cuidado, né? A nutrologia vegetal buscando a máxima performance aí das lavouras. Além disso, né? O diagnóstico em tempo real, ele pode agilizar e facilitar a vida do produtor, né? Do aspecto prático, né? Do ponto de vista de manejo. Então achei isso muito interessante essa observação também. E quando a gente fala aí de tecnologia, a gente vê que inovação está muito no DNA da empresa, né? É algo que hoje é a primeira ferramenta a nível nacional e mundial e a gente está trazendo em primeira mão aqui para o agronegócio brasileiro. Então fico muito feliz também de poder estar compartilhando desse momento com vocês e com todos os nossos ouvintes. E queria pedir, Camila, para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo e acompanhou até agora aqui para saber todas as informações do NutriScan e fazer um fechamento. Para fazer um fechamento, eu queria primeiro parabenizar a ICL também, que eu acho que dentro do propósito da empresa, vocês colocam aí evoluir juntos, né? E realmente a gente está evoluindo juntos, né? Dentro de todas essas pontas que a gente está criando, né? Entre o produtor rural, o consultor, né? As iniciativas privadas, né? Enfim, mas a gente realmente está evoluindo juntos.
e dizer que esse é o começo de uma história que eu acredito que ainda vão ter várias etapas e várias surpresas boas aí no caminho. E agradecer pelo convite, espero em breve a gente estar aqui de novo, falando das próximas etapas, né, João? Com certeza. Qual que é a sua mensagem final para o nosso público, João? Primeiro, agradecer a participação da Camila. Obrigado, Camila, por participar, por se juntar a nós e descrever um pouquinho de como que foi essa história da construção do NutroScan, o que ela entrega e o valor que a gente pode gerar em termos de diferencial para o agro e pela parceria também. Obrigado, Felipe e Regina, pelo convite. É sempre uma honra ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho dentro da empresa como um todo. E como mensagem final, e aqui vai mais uma reflexão, nutrologia vegetal só vira performance quando aplicada. Então, vamos para o campo, pessoal, colocar em prática e contem com a gente aí da melhor forma possível, que puder ajudar, à tua disposição. Perfeito, João, perfeito. Muito obrigado aí por todo o seu apoio no desenvolvimento da ferramenta e pelo aceitar o convite em participar conosco hoje. Regina, muito obrigado aí por ter organizado esse momento, ter conectado todas as pessoas envolvidas. E queria agradecer a todos os ouvintes do Plantcast, o podcast mais ouvido aí no agronegócio brasileiro, o primeiro podcast em nutrição e fisiologia de plantas. E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu, até mais. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.